Que bom que você até esse momento está estudando a palavra de Deus, né? Que é a série O Santuário. E nós hoje vamos começar o 9º tema, né? Que fala sobre o fim do ministério de Cristo no santuário. Que bom que você está participando comigo até esse momento. Isso daí, você tem que dar glória a Deus, eu tenho que dar glória a Deus porque você está entendendo o grande amor de Deus por você. E nós percebemos o seguinte, que nós temos visto até aqui que o santuário é o evangelho em símbolos para o povo de Israel da antiguidade. Eles entendiam daquela maneira. E nós entendemos também pelo simbolismo, que mostrava que era Jesus. Então, através de seus móveis, de seus rituais, de suas repartições, tudo apontava para o plano da salvação. Então, estudar o santuário é estudar a história da salvação do povo de Israel. Estudar as festas de Israel, como já fizemos aqui, é olhar para o passado, para as ações de Deus e olhar para o futuro, para a ação de Cristo, que ainda faria em favor do seu povo, né? E por falar na ação de Cristo em favor do seu povo, nós temos examinado aqui que Cristo cumpriria toda a tipologia do santuário terrestre. Por isso que esse tema é tão importante. Refaço mais uma vez o que eu disse no último estudo. Tão importante quanto a morte de Cristo na cruz é a sua ministração por nós no santuário celestial. E hoje nós vamos estudar o fim do ministério de Cristo no santuário. Nós vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós estudamos até aqui. E hoje vamos entender como será o fim do ministério de Cristo no santuário. Nós temos estudado até aqui o Salmo de Asaf, né? Salmo 77:13. E já explicamos que a palavra santuário neste salmo é bacotes, né? Às vezes é traduzido em outras versões para santidade, santo, mas a melhor tradução dela é santuário. Então Asaf escreveu: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nenhum Deus é tão grande e tão poderoso como o nosso Deus, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Agora, como Asaf, né? Como disse Asaf, o santuário é o caminho de Deus. E tipologicamente, ou figurativamente, Cristo caminha pelo santuário ao exercer seu ministério terrestre e celestial. E nós vimos nos estudos sobre o pátio do santuário, quando Cristo se encarnou, ele veio para o acampamento de Israel e ele estabeleceu ali a sua tenda, né? E nós lembramos que em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Em algum momento Jesus começaria a sua caminhada pelo santuário. E aos 30 anos nós entendemos que metaforicamente ou tipologicamente Jesus entra pelo santuário. Se dirige à pia para então ser batizado. Depois de batizado, 3 anos e meio, ele é levado até o altar do holocausto, simbolizado pelo Calvário, ali ele morre. Então, em algum momento, Jesus deixaria então o pátio e entraria para dentro do lugar santo, assim como fazia diariamente os sacerdotes lá em Israel. E nós entendemos que essa caminhada, desde a morte e a ressurreição até o primeiro compartimento do santuário, durou 50 dias, porque exatamente no dia do Pentecostes, Jesus foi entronizado no ano 31 da história. Então, para nós darmos início a esse estudo, é bom nós fazermos uma oração, para a gente entender plenamente, né, que o Espírito Santo vem habitar entre nós, entre mim e você, meu amigo e minha amiga que está assistindo, para que ele possa iluminar a sua mente e você chegar à compreensão plena. Então, feche seus olhos para nós orarmos. Santo Espírito, esteja comigo, esteja com essa amiga, esse amigo, esse jovem que está fazendo esse estudo. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente e nos ajude a entender plenamente a Tua vontade. Obrigado, Deus. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. E a partir da sua intronização, Jesus ele atuou como sacerdote. Até o dia que compreendendo a tipologia do santuário, ele deveria ir para o Santo dos Santos, como ia uma vez por ano o sumo sacerdote. E nós estudamos aqui a profecia das 2.300 tardes e manhãs, estão lembrados? Que apontavam justamente para o dia 22 de outubro,
como sendo o dia em que Jesus deixa de ser sacerdote e passa a ser o quê? Sumo sacerdote. Isso quer dizer de que é exatamente há mais de 180 anos Jesus está no Santíssimo do Santuário, realizando a obra sumo sacerdotal. Aprendemos então que a obra sumo sacerdote de Jesus é uma obra de quê? De juízo. Analisar vidas, obras, pensamentos, sentimentos. E o anjo do Apocalipse 14, versículo de 6 a 7, voa velozmente pelo meio do céu, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Deus começou o julgamento da humanidade. Dando sequência a esse tema, vamos entender por quanto tempo ocorrerá esse juízo e como vai terminar esse julgamento. E quando então Cristo deixará o santuário celestial. Por isso, o tema de hoje é importante. O fim do ministério de Cristo no santuário celestial. O fim de uma das fases do juízo. Por quê? Porque nós vamos aprender hoje que o juízo de Deus ele é dividido em 3 fases. Quais são essas fases? Primeira fase, a do pré-advento. A segunda fase, a do juízo comprobatório. E a terceira fase, o juízo executivo. A segunda e a terceira nós vamos estudar nos próximos estudos, tá bom? Mais para frente. Mas hoje, nós vamos nos concentrar na primeira fase do juízo, né? Chamada pré-advento. Agora, por que ela recebe esse nome? Porque é um juízo que tem que acontecer antes do advento. Advento quer dizer o quê? A volta de Jesus. Então, antes do advento, antes da volta de Jesus, nós precisamos que o juízo seja concluído. Porque é nesse juízo, nesta fase, que os casos são decididos para a salvação ou para a perdição. E depois vamos descobrir que a segunda e a terceira fase do juízo de Deus, elas não se aplicam a definir quem será salvo ou perdido, mas apenas a uma explicação dos fatos, o porquê da perdição. E finalmente, a aplicação da sentença. Então, é na primeira fase em que todos os casos devem ser decididos para a salvação ou para a perdição. Então, hoje, vamos compreender melhor a respeito do juízo pré-advento. Aonde encontramos na Bíblia alusão a esse juízo? Aqui no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 10. Agora eu ressalto de novo. Se você está tendo dificuldade para acompanhar a leitura do verso, dos salmos, até abrir a Bíblia, você dá uma pausada no vídeo. Aí você abre lá no capítulo 7 de Daniel, chega no versículo 9 a 10, e aí você despausa o vídeo e continua o vídeo, tá bom? Então em Daniel 7, de 9 a 10, já está dizendo assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo com uma nave saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Agora olha só que interessante. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Você viu a expressão? Abriram seus livros? Assentou-se o tribunal? Aqui, a que evento da história o profeta Daniel está fazendo alusão? Ele está se referindo exatamente ao momento em que Jesus chega no Santíssimo do Santuário para atuar como sumo sacerdote. Estão lembrados que lá em Israel, no Antítipo, dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, mês Tishir, o sumo sacerdote vinha até o santuário para efetuar esse juízo. Agora, Cristo, como sumo sacerdote, ele apresenta-se no segundo compartimento do santuário para começar esse juízo.
Por isso Daniel é claro em dizer que assentou-se o tribunal e abriram seus livros. Que livros são esses? Livros de registro. Olha o que disse Jesus Cristo em Mateus 12, versículos 36 e 37. Lá diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Agora, para que cada ser humano possa, no dia do juízo, ter o seu caso julgado, tem que haver livro de registro. Então, há livro de registro no céu. A Bíblia chama de livros. O que tem no céu? É um computador? É um sistema? Nós não sabemos. Mas é um sistema que Deus tem para registrar a história de cada ser humano que já nasceu sobre essa terra. Todo ser humano que já nasceu nessa terra. E quando chegar a hora do juízo, vai se abrir ali a pasta com tudo o que a pessoa fez, para que então ela possa ser julgada. Jesus está dizendo isso, que nós vamos ser julgados até pelas palavras que nós proferimos, para a salvação ou para a perdição. Eu li esse texto com vocês no estudo passado, mas quero relê-lo, que diz assim, quem falou? O homem mais sábio do mundo disse. Quem foi o homem mais sábio do mundo? Salomão. E lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então a lei de Deus será a norma do juízo. Do ciclo da vida, quando será que começa o juízo? Porque se eu pensar assim, a pessoa só vai ser julgada os atos que ele cometeu após a conversão. E aquele que não se converteu, como ele vai ser julgado? Porque Paulo, nós vemos aqui em 2 Coríntios 5, de 10 a 11, ele diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo está falando apenas dos crentes, está falando de todo ser humano. E a Bíblia é clara em ensinar assim. O livro de Atos 17, versículo 31 diz assim, que Deus estabeleceu um dia em que há de trazer o juízo sobre toda a terra. Então todos serão julgados, até porque tem pessoas que nunca vão se converter. Ela também precisa passar por um juízo. Agora, no juízo de Deus tem que haver uma diferença entre o período anterior à conversão. E como que a gente consegue entender isso? É simples, o apóstolo Paulo nos ajuda. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele usou duas palavras gregas que são interessantes. É a palavra aféses e a palavra pareses. E ele se aplica essas duas palavras ao perdão divino. Então tem hora que Deus perdoa e ele usa a palavra aféses. E tem hora que ele usa a palavra pareses. Qual é a diferença das palavras? Em algum momento Deus perdoa porque a pessoa se arrependeu do seu ato. E em algum momento Deus perdoa porque Deus ignora o pecado da pessoa. E quando é que Deus ignora o seu pecado? Quando você comete por ignorância. Você está lembrado que lá em Israel havia até um animal que era oferecido pelos pecados por ignorância? Então o que é pecado por ignorância? É quando você comete um erro e não sabia que era errado. Então, se o pecado Deus ignora e que você não sabia, agora quando você peca sabendo, aí você precisa de perdão. Aí é outro termo usado por Paulo. Isso é importante entender. Vamos pegar um exemplo simples, né? A Bíblia diz que roubar é pecado. Mas a pessoa viveu numa cultura onde isso nunca foi ensinado. E ela roubou. Deus não vai condená-la por esse pecado, mesmo sendo pecado. Por quê?
porque ele não sabia que era pecado. A gente aprende isso em Atos 17:30, onde está escrito assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta. Então só Deus é quem pode julgar, porque alguém que não se converteu, ele pode ter conhecimento do que é certo e errado e praticar o errado, mesmo não estando convertido. Ele é responsável pelo pecado. Então só não é responsável aquele que não sabia que era pecado e por isso pecou. Quando você pede perdão, o perdão chega quando? Daqui um ano? Não. O perdão é imediato, instantâneo. Só que o registro desse pecado ficou aonde? No santuário celestial. Então o que é que o juízo do santuário? Então o que é o juízo do santuário celestial? É uma análise da nossa vida. E lá aparece assim: ele cometeu esse pecado aqui, tal dia. Mas lá está registrado na frente: mas esse pecado foi perdoado, porque ele confessou. Então nós vamos apagá-lo. Quem que vai apagar? Deus, né? Deus fala. Então nós vamos apagá-lo e apaga o pecado. Teve um momento que Jesus disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 10, versículo 17 a 25. E Isaías 43, versículo 25 e 26. E quando é que vai se cumprir essa profecia? É Deus que promete através do profeta Miqueias. Olha só o que diz em Miqueias 7, versículo 19. Eu vou lançar os teus pecados no fundo do mar, na profundeza do mar, e deles jamais me lembrarei. Sabe quando isso vai acontecer? Depois do juízo. Por quê? Porque hoje você peca e pede perdão e Deus te perdoa. Mas pode ser que na sua caminhada cristã você volte a cometer os mesmos pecados. E sabe o que vai acontecer com o ímpio que finalmente se perder? Todos aqueles pecados que foram perdoados voltarão a contar na conta dele, porque ele não se arrependeu. É por isso que essa profecia não se aplica agora, ela se aplica pós-juízo, quando os registros serão apagados. Aí sim, jamais lembrarei deles, porque o registro foi apagado. E quando o registro do pecado não for apagado, esse registro está no santuário. Por isso a obra do juízo. O pecado pode voltar à tona. Você lembra quando Jesus falou assim em Lucas 11, versículo 24 a 26? Quando um demônio deixa uma pessoa e a pessoa não coloca Cristo no coração, o demônio volta e ele traz mais 7 com ele. Lucas 11, de 24 a 26. É o caso da pessoa, e é o caso da pessoa fica pior do que era. Esse é o reincidente no pecado. Nós temos um tempo de graça que pode ser limitado por alguns eventos. Exemplo, o último sopro é um limite. Você morreu salvo ou morreu perdido. E a gente não sabe quando vai morrer. Não tem essa história depois da morte, eu vou orar porque morreu, que ele vai se arrepender. Não tem isso não. Morreu, está salvo ou está perdido. Nunca mais vai mudar essa realidade. Esse é um limitador. Um segundo limitador: o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa está em vida, ela não morreu, mas ela pecou contra o Espírito Santo. O caso dela está completamente perdido. Há um terceiro limitador: Jesus deixa o santuário. Então, quem não peca contra o Espírito Santo e permanece vivo, ele vai ter um tempo de graça que vai se estender até Jesus deixar o santuário. Agora, por que não é seguro postergar uma dedicação completa a Deus? Porque você não sabe o dia da sua morte. Porque não é seguro insistir no pecado. E por que não é seguro se insistir no pecado? Porque você pode pecar contra o Espírito Santo.
E esse é o pecado que não tem perdão. Todo pecado que há arrependimento, há perdão divino. Não importa o pecado. Se a pessoa se arrependeu e pediu perdão a Deus, a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Qual é a maior sentença nesse julgamento? A morte eterna. A pior sentença é a morte eterna. E será a mesma para todos os ímpios. Então quem não estiver salvo vai passar pela morte eterna. Nós só temos dois destinos. Ou nós nos entregamos a Cristo e aceita a Bíblia como nossa norma de fé e prática e vivemos o que ela ensina, ou o destino será o fogo eterno. Você percebe como esse assunto é sério? É tão sério que nesse exato momento Jesus está no santuário celestial trabalhando a sua salvação, olhando para você agora, anotando tudo que você e eu estamos fazendo. Mas você tem que se interessar por esse assunto. Você tem que gastar tempo com a Bíblia. Nós tiramos tempo para trabalhar, para estudar, para viajar, para o que nos interessa e não paramos um minuto por dia para ler a Bíblia, para aprender. Ou seja, você está se preparando para essa vida e não está fazendo nenhum preparo para a vida eterna. E você entende que nós só temos dois destinos? Dois caminhos? O estreito e o largo, e a vida eterna e a morte. Nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Ajudar você a entender que você tem um céu a alcançar e um inferno a evitar. E o que pode levar você nessa caminhada? É o conhecimento. O conhecimento é indispensável. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. Agora, quem não sabe a verdade, se você não sabe nada de santuário, se você não entende nada do que Jesus está fazendo agora, se você não sabe como você vai ser julgado, o que vai acontecer? Você vai viver essa vida se deixando levar pelos outros? Esse é o estilo de vida sua? Você tem que tomar as rédeas na tua mão. E sabe como você faz isso? Bíblia. E quem morreu sem conhecer Jesus está perdido? Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Pode ser que uma pessoa habitando lá no interior de uma mata, isolado da civilização, nunca teve uma Bíblia. Mas a natureza se revela a ele, mostrando quem é Deus. De acordo com Romanos 1:20, então, todo ser humano ele recebe algum tipo de luz. E é essa luz, esse conhecimento, ele tem três fontes. Ele pode vir da Bíblia, da natureza, ou ele pode vir das impressões que o próprio Espírito Santo faz na mente da pessoa. Porque o Espírito Santo também ensina. Então é por essa luz que todo ser humano será julgado. É por isso que há uma profecia no Antigo Testamento, no livro de Zacarias 13:6, onde é dito assim: que feridas são estas em tuas mãos, que feridas são estas em teus pés. Opa! Isso significa que pessoas que chegaram salvas do céu e não conhecem a história de Cristo. Mas elas tiveram uma revelação de Deus, do seu caráter, ou através da natureza, ou através das impressões do Espírito Santo. E é com base nessa revelação que elas serão julgadas. Deus nunca vai cometer injustiça. Podemos ficar tranquilos com relação a isso. Agora, como será julgado uma pessoa que não aceitou Deus,
mas fazia tudo correto? Mateus 19, 16 a 30. O exemplo que me salta à mente é o jovem rico. Ele disse: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E ele perguntou a Jesus. Jesus respondeu: sabe os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Isso eu sei. Eu tenho guardado desde que sou criança. O que me falta ainda? Aí, em um dos livros da Bíblia, fala assim: Jesus olhou para o jovem rico e o amou. Jesus amou o jovem rico. Mas o jovem rico não amou Jesus. Jesus falou para o jovem rico: falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no reino dos céus. Como é difícil amar aquele que não ama a gente. E a história termina com ele indo embora, triste, porque era muito rico. Como que ficou Jesus? Ele guardava toda a lei, mas ele não tinha Cristo no coração. Estava eternamente perdido. Lembra que já disse aqui que a lei não salva? Só que a obediência à lei, ela também é impossível sem o amor a Deus, sem ter Cristo no coração. É impossível. Como uma pessoa que não tem Cristo consegue observar a lei? Ele não consegue. Porque a lei é espiritual, é emocional. Então você honrar pai e mãe é muito mais do que não xingar teu pai e não bater nele. É muito mais que isso. Envolve respeito. Envolve atitudes, envolve amor. Isso só consegue quem tem Cristo no coração. Então, é essencial que a pessoa tenha essa reverência por Deus. Se não, pelo nome de Cristo, por Deus. Então o Espírito trabalha no coração de todos. E ele começa o trabalho quando alguém nasce. Não é quando alguém está na vida adulta. Desde o nosso nascimento, o Espírito tem trabalhado conosco. Para quê? Para nos levar para mais perto da verdade, para mais perto de Deus, para perto do plano da salvação. Só Deus pode julgar se eu tenho ou não oportunidade. Porque se eu tenho conhecimento, essa é a condição. Eu tenho que passar pelo quê? Pelo batismo. Agora, se não há oportunidade, que é um caso clássico, um exemplo é o do ladrão da cruz, Deus vai levar isso em conta. E não vai cobrar aquilo que não houve condição de ser feito. A lei de Deus será a norma do juízo. Nós já aprendemos aqui que nós somos salvos pela graça, mas julgado pelas obras. Nós já aprendemos isso aqui em Tiago 2, versículo de 10 a 12. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Esse verso é fundamental para a nossa compreensão. Olha o que Tiago está dizendo. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha o que diz o último verso. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então eu vou ser julgado pela lei da liberdade. Que lei é essa? É a lei moral. E ele acabou de me dar 2 mandamentos. E o verso 10 diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Agora nós vamos estudar aqui ainda, nos próximos estudos, né, um ataque que foi feito ao santuário. E nesse ataque feito ao santuário, atacou-se a lei de Deus.
E hoje existe um forte movimento contra a lei de Deus. Vamos ver isso nos próximos estudos. Os 10 mandamentos estão debaixo de um forte ataque. E eles estão tentando mudar a lei de Deus em pelo menos 3 tentativas. Vamos estudar isso mais à frente. Vamos pensar no seguinte: estamos na primeira fase do juízo. E é nesta fase que todo o caso será decidido para salvação ou perdição. Ele começou no dia 22 de outubro de 1844. Quando é que vai terminar essa fase e Jesus deixará o santuário celestial? Vamos ver alguns textos, né? Por exemplo, Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que é que o Apocalipse está dizendo? Terminou a expiação de Cristo. Ele deixou o santuário celestial. Quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. Continue cada um fazendo o que vinha fazendo até aqui. Apocalipse 22:11. Nós chamamos do verso do fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito é. Lembra que você, na parábola das 10 virgens, o noivo tardou, 5 delas tinham azeite, 5 não tinham, e elas foram comprar azeite. Quando as 5 nécias voltaram, a porta estava fechada. Então, o conceito de fechamento da porta da graça explica que haverá um momento em que a graça não mais atuará. Por que não? Porque Jesus deixou o santuário. E quer ver o que acontece nesse tempo? Olha o que diz o profeta Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Olha como tudo está planejado. Daniel 7, Cristo se assentou no tribunal. Em Daniel 12, ele se levanta. Por que é que ele está se levantando? Porque acabou o juízo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E haverá o quê? Um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado escrito na onde? No livro. Que livro é esse? O livro da vida. Então, quando Jesus deixar o santuário, haverá um tempo de angústia. A Bíblia chama esse tempo de angústia de Jacó. Em Jeremias 30, nós lemos assim: assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, se livrará dela. O tempo de prova nos dias finais é comparado ao tempo de angústia que Jacó viveu lá em Gênesis 30. Você conhece a história, não vou entrar em detalhes aqui. Seu irmão Esaú vinha marchando contra ele para tirar-lhe a vida. Qual é o paralelo que nós estabelecemos? Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Isso é interessante. Nós também seremos ameaçados de morte. Em Apocalipse 13, você tem ali 2 decretos contra o povo de Deus. E o segundo decreto e o último é um decreto de morte. Vão tentar matar os filhos de Deus nos dias de hoje. Jacó se angustiou porque Esaú vinha marchando contra ele. Os ímpios marcharam contra os salvos. Satanás se esforçou para impor em Jacó o sentimento de culpa. Satanás fará o mesmo com os salvos. Vai tentar impor neles o sentimento de que seu caso é sem esperança, ainda que eles já estejam salvos. Jacó havia se arrependido do seu pecado. E nesse tempo os salvos também todos serão seus pecados já apagados do santuário, porque o juízo terminou.
Os registros foram apagados. E Jacó venceu não pela força física, mas pela entrega a si mesmo. A oração, o jejum, a busca de Deus. Os salvos também. Eles venceram porque eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E o que vai acontecer então? Apocalipse 15, versículo 8. Diz assim: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. E ninguém podia entrar no santuário. Olha só. Visualizem comigo. Jesus deixou o santuário celestial. O santuário se encheu de fumaça. Quando Jesus chegou fora do santuário, tem 7 anjos, cada um com uma taça. Jesus enche a taça desses anjos e diz: ide derramai pela terra as 7 taças. E o que fazem os anjos? Eles derramam 7 pragas sobre o planeta Terra, que vai atingir quem? Os ímpios. Então este é o grande tempo de provação final. Os ímpios receberão as 7 pragas, os justos não. Os salvos estarão protegidos por Deus e nenhuma praga vai atingi-los. O que vem em seguida? O fim. Porque terminadas as 7 pragas, Jesus aparecerá nos céus com poder e grande glória para buscar os salvos. Buscar aqueles que foram julgados. Buscar aqueles que tiveram o registro do pecado apagado nos céus. E haverá um grupo que estará vivo, salvo e vivo. O Apocalipse chama esse grupo de os 144 mil. E haverá um grupo de salvo que está morto. E o que vai fazer Cristo? Ele vai chamar os mortos à vida. E todos os mortos ressuscitarão. Os salvos desde Adão até o último salvo que morreu. E agora os salvos que estavam mortos e ressuscitaram, juntaram-se aos salvos vivos, que serão transformados. E eles formarão um só grupo. E eles vão agora ao encontro do Senhor nas nuvens e para sempre estarão com o Senhor. É isso que vai acontecer quando Jesus deixar o santuário. Isso quer dizer que eu e você, nós só temos a oportunidade de salvação enquanto Ele está lá. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está pronto para a volta do Senhor Jesus? Porque quando Ele deixar de ser sumo sacerdote, completar a obra do juízo, Ele sairá do santuário. E ele vai vir tirar suas vestes, ele vai tirar as suas vestes sacerdotais e vai colocar suas vestes reais. E de acordo com Apocalipse 19, ele vai voltar montado num cavalo branco, com vestes brancas. Ele virá para buscar todos os salvos. Jesus diz em Mateus 24 que ele virá na glória de seu Pai e com todos os anjos. Então, no último ato de Cristo, o último ato de Cristo no santuário é completar essa obra, a de juízo. E esta fase do juízo é que vai definir os salvos. E o juízo é a nosso favor. Eu queria que você pensasse: Cristo já é teu advogado? Você colocou o seu caso nas mãos dele? Porque ainda que ele esteja julgando, ele continua aceitando a todos. Porque neste momento ele ainda continua sendo advogado. Porque no dia da expiação, mesmo enquanto o sumo sacerdote estava lá, fazendo todo um ritual, aqui no pátio morriam os 2 cordeirinhos. Isso ensina para mim e para você que mesmo estando no grande dia do juízo, ainda há mediação. Por isso, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, se entregue a Ele agora, para que Ele seja o seu advogado e para que Ele julgue a sua causa e te salve.
Aceite a voz do Espírito Santo te falando. Se entregue a Ele, se entregue a Cristo e deixe Ele transformar a sua vida. Vamos finalizar esse estudo fazendo uma oração. Oremos. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor conhece nossas vidas, o Senhor conhece nosso ser, o Senhor conhece tudo de mim, do meu amigo, da minha amiga, dessa pessoa que está estudando o estudo. Abra, Pai, o coração dele, entre dentro da alma dele, transforme ele num novo ser e que ele venha almejar a tua vinda, a tua glória na vida dele e aceitar e ajudar na pregação da tua palavra. Enche o coração dele com a tua presença, ó Pai, e esteja comigo no dia nesse final de dia que estamos vivendo aqui no planeta Terra, que eu venha sempre estar pregando a tua palavra. Abençoe esse amigo, abençoe essa amiga. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento e junto estudamos esse estudo maravilhoso, né, que vem falando sobre o tempo de Cristo, né, quando ele saiu do santuário lá, do tempo do juízo. E hoje nós estudamos a primeira fase do juízo. As outras duas nós vamos deixar para o próximo estudo. E obrigado porque você esteve comigo até esse momento estudando a palavra de Deus. E eu peço para você que ajude a compartilhar esse estudo. Tem mais uma coisinha que eu peço para você, porque existe uma estatística, né, que o YouTube faz. Então, se você curtir, ele vai lançar esse vídeo para mais pessoas, mesmo se você compartilhar. E se inscreva no canal, aperta lá no botão de se inscrever, aceitar todos, né? Que é o sininho. Você vai lá e aperta nele e escreve aceitar todos, porque aí todos os vídeos novos que vier vai vir até você e você vai aprender mais da palavra de Deus. Então, como eu sempre termino os estudos com João 4:24, que diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua família, abençoe você e te ajude no estudo da palavra de Deus. Eu agradeço isso, tá? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!